Boa tarde a todos, mais uma vez. É com imenso gosto que vejo colegas, amigos, companheiros e associados todos juntos no mesmo espaço para mais uma conferência. Sendo como é o nosso objetivo a partilha de conhecimentos, é sempre com especial satisfação que vos encontro por aqui. Esta conferência é organizada, como sempre, pela Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, e pelo Rotary Club de Albufeira. Obviamente agradecemos a uns e a outros, na pessoa do presidente honorário Dr. António Cordeiro da Cunha e na pessoa dos companheiros Jorge Azevedo e Ana Vieira. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos centrar a atenção naquilo que verdadeiramente interessa. Hoje falaremos, como todos sabem, sobre regulação das responsabilidades parentais, relatórios sociais, reclamações. Como oradora convidada, temos o gosto de receber a nossa companheira, doutora Sílvia Monteiro. Ensina-se a nossa convidada, é licenciada em Psicologia e mestre em Medicina Legal pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, na Universidade do Porto. É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é pós-graduada em proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens em risco, bem como em ciências médico-legais e com especialização em neuropsicologia clínica e forense. Iniciou-se profissionalmente como psicóloga numa emergência infantil na área social e comunitária, como diretora técnica de uma instituição com diversas valências na área da infância e da terceira idade, bem como foi responsável pelo acolhimento residencial de crianças em perigo com medida de colocação extrafamiliar. Esteve vários anos ligado ao sistema português de promoção e proteção de crianças e jovens em risco, integrando cerca de uma década uma CPCJ e posteriormente uma EMAT da Segurança Social. Desempenhou posteriormente as funções na assessoria técnica especializada pré e pós-sentencial na área penal e tutelar educativa, como técnica superior perito, integrando os quadros da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Trabalha atualmente junto das Forças de Segurança, é ainda membro do Rotary Club de Penafiel. Obviamente, esta é uma síntese de um currículo vastíssimo que eu não podia aqui, neste tempo que é curto, apresentar. Mas, de facto, uma pessoa que é uma oradora por excelência e com conhecimento vastíssimo na área. A palavra, como sempre, será concedida à nossa oradora por um período aproximado de 30 minutos. Após, iniciaremos o nosso debate. O debate será moderado pelo Sr. Dr. Silva Cordeiro. Terão intervenção no debate todos os colegas que demonstrem intenção de o fazer. Podem demonstrá-lo através do bate-papo do Zoom, deixando uma mensagem, sinalizando essa vontade, levantando uma mãozinha, que é uma ferramenta disponibilizada por esta plataforma, e podem também colocar as questões via Facebook da Associação de Direito ou então via YouTube. Sem demoras, passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Obrigado, doutora Carla Silva Cunha, e devo começar, para além de apresentar os meus cumprimentos ao Rotary Club de Albufeira, na pessoa do doutor Jorge Azevedo, e obviamente e também à Associação de Direito do doutor António Cordeiro da Cunha. Devo dizer que esta especial conferência tem um certo tom revivalista que obviamente me perdoarão. Me agrada muito, assim como certamente agradará à doutora Carla Silva Cunha, à doutora Cláudia Calói e igualmente à doutora Silvia Monteiro, uma vez que já tivemos algo muito semelhante nas Jornadas Nacionais do Instituto de Acesso ao Direito da Ordem dos Advogados em 2021 em Matosinhos, e foi na altura um prazer ouvir a doutora Silvia Monteiro, e certamente hoje não será nada de inferior à qualidade da exposição que teve, e portanto certamente que todos hoje sairemos daqui a algum tempo
um pouco mais ricos, porque a doutora Silvia Monteiro, para além de saber muito, é generosa na partilha que faz. A apresentação do seu currículo e dos seus méritos está feita e, portanto, as pessoas querem ouvi-la a ela, não me querem ouvir a mim, infelizmente, e, portanto, doutora Silvia Monteiro, força. Muito obrigada pelo convite que me estendeu a associação. Fico muito grata por me depositarem em mim tanta confiança. Cumprimento a todos os que estejam presentes, aqueles que forem entrando, sejam bem-vindos, juntem-se a nós. Efetivamente, já tive a oportunidade de ir partilhando ao longo da minha vida profissional conhecimento, naquela altura, em 2021, lembro-me que mais, se calhar, debruçado sobre a promoção e proteção. Hoje, aqui com este convite, no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais. E não foi de forma inocente que eu juntei as duas áreas. Pronto, eu costumo brincar e acho que vou começar esta minha intervenção com uma descontração, um bocadinho para vocês aligerarem aqui o final do dia de trabalho, mas efetivamente eu costumo dizer que quando se fala na palavra reclamação, os senhores doutores juristas, por norma, dão logo muita atenção à intervenção. E por isso eu quero acreditar que aqui com este salientar da palavra reclamações vou conseguir agarrar aqui a vossa atenção durante os próximos 15 ou 20 minutos que me deram aqui a oportunidade de partilhar aquilo que é e tem vindo a ser o meu dia-a-dia ao longo dos últimos 20 anos de carreira. Pronto, no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais, como acabei de dizer, muitas vezes são solicitados relatórios ou informações sociais. Eu sou técnico perito e, efetivamente, eu fiz um mestrado pré-Bolonha de Medicina Legal que me deu essa qualidade de técnico perito, mas, e também da minha experiência, fui trabalhando na área pericial. É importante começarmos aqui, antes até de avançarmos para aquilo que vamos abordar, fazer aqui esta distinção entre o que é a perícia e o que é um elemento que tem uma valoração específica processual ao nível da perícia, uma perícia da personalidade, ou como técnico perito emitir uma opinião no âmbito, por exemplo, de uma avaliação psicológica. Outra coisa, a assessoria técnica especializada que é feita no âmbito de elaboração de relatório social, que pode ser feito por psicólogo, mas também com formações, com profissionais de formação base diferenciada, nomeadamente serviço social, os colegas de educação social e por aí nas áreas também sociais, até de direito. Pronto, que exerçam as suas funções, por exemplo, na assessoria técnica especializada. Pronto, é importante termos esta percepção de que são realmente documentos distintos e que têm depois, ao nível processual, papéis distintos. Pronto, aqui, no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais, quando nós falamos, eu vou muitas vezes dizer RERP, vocês já sabem que eu estou a tratar da regulação do exercício das responsabilidades parentais, senão isto fica muito longo e depois os 30 minutos que me consignam aqui o meu orientador de intervenção vai ser gasto rapidamente só com estas palavras longas. Por isso, neste âmbito, e muitas vezes surge a necessidade de conhecermos realmente a realidade daquela criança. Nós não conseguimos avançar para a realidade. Esperem lá que eu estou aqui com uma dificuldade, vou avançar. Ora, cá estamos. Pronto, nós não conseguimos conhecer a realidade de uma criança se não conhecermos a sua família. Ora, quando nós trabalhamos na área da infância, e sempre que trabalhamos com crianças e jovens, isto implica um trabalho muito próximo à família e às suas figuras de referência. Nós sabemos que vamos ter que prestar atenção não só àquele indivíduo, e não só aquele que está a ser o centro da nossa ação de avaliação, mas também todas as pessoas que estão à volta daquela criança. Isto para psicólogos e para profissionais que estão a avaliar, atira-nos para um desafio exigente, não é? Temos que ter aqui uma atenção partilhada. E eu gostava que você... Eu estou-me a ouvir em feedback? Não, já não estou. E eu gostava muito que vocês guardassem convosco esta questão, porque realmente nós não conseguimos falar de crianças ou de jovens sem tocarmos... Em feedback? Não, já não estou. E eu gostava muito... Como eu vos disse, desde o início,
Vou passar aqui da atenção partilhada entre a família, a criança e todos aqueles que envolvem o alvo da nossa atenção, rapidamente e num salto, num ápice, para a palavra reclamações. Não. Há duas formas distintas relacionadas com aquilo que eu vos falei sobre aquilo que é uma perícia e o que é uma avaliação psicológica especificamente, e aquilo que é um relato sobre o estado de socialização daquela pessoa que está a ser o alvo, o avaliando, não é? Passo a expressão. Então, nós sabemos que quando falamos de reclamações no âmbito de um relatório social, não podemos misturar as duas coisas. Uma coisa é uma reclamação. Eu encontrar ali algo com o qual não concordo, que quero questionar, que quero ver mais claro e mais explícito. Outra coisa é o âmbito da perícia, que ela é valorada de uma certa forma e que pode ser feito em requerimento de segunda perícia. Por isso não podemos pôr tudo na mesma. Os autores de certeza que vão conseguir fazer esta distinção bem melhor do que eu, no âmbito do código que rege o vosso trabalho. Então, a reclamação é um meio de reação em relação a alguma deficiência que foi encontrada naquele documento que foi analisado. O requerimento de uma segunda perícia tem a ver com o pedir face a não ser exatos os resultados que foram encontrados, eles serem bastante discutíveis, então nós pedirmos a um outro perito que venha confirmar a tal falta de exatidão e eventualmente a venha corrigir. É como se fôssemos pedir uma segunda opinião. Faz-vos sentido? Avançando. No âmbito da assessoria técnica especializada de que falámos em diferentes matérias, no caso da regulação do exercício das responsabilidades parentais e em matéria tutelar civil, no nosso país, esta é uma responsabilidade do Instituto de Segurança Social. Pronto, a equipa multidisciplinar de apoio aos tribunais, a EMAT, tem uma área da infância e juventude para assessoria no âmbito da promoção e proteção e tem também a sua responsabilidade, há alguns anos a esta parte, o âmbito do apoio no tutelar civil. Esta matéria esteve há uns anos atrás entregue àquilo que era o antigo Instituto de Reinserção Social e depois foram transferidas as competências para o Instituto de Segurança Social, muito bem, exatamente por esta questão que eu vos disse, às vezes a promoção e a proteção tocam aqui efetivamente a regulação das responsabilidades parentais e elas surgem-nos aqui em paralelo e às vezes em processos paralelos bem difíceis. Pelo que qualquer trabalho que seja feito no âmbito da tutelar civil, ele tem que ter sempre em consideração o superior interesse da criança. Lembrem-se daquela nossa primeira reflexão conjunta, que veio até na sequência das palavras do nosso bastonário da Ordem dos Psicólogos, anterior bastonário da Ordem dos Psicólogos, do Dr. Telmo, que ele dizia: focar não é só ver exclusivamente a criança que estamos a avaliar. Vamos ter realmente que nos envolver com toda uma dinâmica. Uma situação de separação num casal, ou de divórcio, ou até do nascimento de uma criança no seio de uma relação entre adultos que não se tenha estabelecido como de intenção de união de facto, por exemplo, que pode ocorrer, implicará nós percebermos na criança que temos ali connosco qual vai ser a sua residência habitual, de que forma é que, não sendo quem vai acautelar a residência habitual, eventualmente possa haver lugar à prestação de alimentos, como vai ser partilhado, por exemplo, o tempo daquela criança, como é que ela vai crescer, como é que ela se vai desenvolver, com o apoio de que adultos e em que altura, não é? Com especial atenção, se estivermos a falar no âmbito da residência alternada, não se coloca, porque a atenção é partilhada ali 50-50. No caso de estarmos a fazer, por exemplo, uma residência habitual a um dos progenitores, temos que ter especial atenção ao não guardião, porque sabemos que à partida o acompanhamento do cotidiano da criança não vai ser tão claro. Ora, no âmbito do relatório social, quando nos pedem um relatório para avaliação diagnóstica de uma qualquer situação de exercício de responsabilidades parentais, por norma, é porque não houve
ali um total entendimento entre ambos os progenitores. Haverá ali algumas questões que podem ser de natureza mais profunda ou não, algumas delas às vezes até mais superficiais, que implica ali a redação clara, com base no superior interesse da criança, ou sentando a nossa atenção no superior interesse daquela criança, de perceber que é um contexto que vai implicar deveres funcionais, não é? No fundo, há ali um poder-dever que deve ser ponderado. Ora, o relatório social já é a fase final deste complexo entre o poder e o dever, porque a necessidade de um relatório social só surge quando os pais, em bom entendimento, não conseguiram, não é, passar a escrito todas estas regras de que estávamos a falar. Se não foi possível entrar num entendimento, então vamos ter que avaliar, é quase como que uma observação externa, não é? Alguém que vem de fora e que vai refletir em conjunto com as partes. Nunca podemos deixar de pensar no primeiro diapositivo que eu vos trouxe, que foi a dinâmica da família, a dinâmica do todo e a dinâmica das pessoas de referência para aquela criança. Essas sim, elas vão estar debaixo da nossa atenção. Ora, não é? Foi aquilo que eu disse. Quando há litigância entre o casal, nós sabemos que muitas vezes, em razão dessa litigância, estamos eventualmente a sujeitar aquela criança a algumas questões de natureza de risco para o seu saudável desenvolvimento. Nomeadamente a criança até sentir-se ali um bocadinho, às vezes, um objeto entre dois adultos que vão atirando de um lado para o outro, que vão tendo muita dificuldade de uma forma conciliadora e protetora estabelecer o cotidiano da criança. Nesse âmbito, muitas vezes surge a questão dos processos em paralelo. Não é? Nasce com o divórcio uma queixa, muitas vezes na litigância levada a um pouco mais extrema, poderá surgir até um processo no âmbito da violência doméstica e vão surgindo aqui à roda desta criança que tem o direito de ser ouvida, não é? Temos que centrar a nossa atenção nela, muitos caminhos processuais paralelos. Temos o processo de promoção e proteção, vai ter uma gestão e uma corrida um bocadinho mais rápida. Temos aqui a necessidade de regular o exercício de responsabilidades parentais, mas de uma forma mais ponderada. E por isso estas intervenções no âmbito do relatório social, elas são muito próximas. Não se esqueçam que estamos efetivamente a escrever sobre alguém que foi avaliado à luz por isso o superior interesse da criança estar aqui no centro do nosso universo, não é? Porque nós vamos estar a observar e a tentar passar a escrito algo para servir um processo de promoção e proteção, mas que tem que ser consonante com aquilo que está a ser dito na regulação das responsabilidades parentais, porque estamos, no fundo, a escrever e a falar sobre a mesma vida daquele ser humano, não é? É a mesma vida. Ora, logo aqui, às vezes, se nós pensarmos e refletirmos aqui um bocadinho em conjunto sobre aquilo que surge num relatório, por exemplo, de promoção e proteção e aquilo que é um imperativo num relatório de assessoria, não é, de avaliação diagnóstica para uma regulação do exercício das responsabilidades parentais, e se os autores olharem agora para aquilo que eu vos trouxe aqui de forma escrita, vocês conseguem perceber que isto é muito parecido, não é? Às vezes temos aquelas conversas entre profissionais e dizem, aquilo que está a ser ponderado e refletido na expressão de um relatório social de avaliação na promoção e proteção, ele é muito próximo àquilo que está a ser refletido no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais dos responsáveis pelaquela criança, nomeadamente as competências. Se aquelas pessoas têm, quando falo de competências, falo competências pessoais, relacionais, sociais, psicoemocionais, para exercerem o seu papel na parentalidade de forma responsável e assertiva. As necessidades específicas daquela criança, quais são as naturezas dos vínculos que ali se estabeleceram com os pais, mas não só,
com as tais figuras de referência positiva que eu estava a partilhar convosco, quais são os componentes do conflito, aquilo que os expõe, por exemplo, ao risco e ao perigo, que pode ser também aquilo que tem que ser trabalhado para ser cessado na regulação do exercício das responsabilidades de cada um dos pais, com base nos fatores familiares de uma forma dinâmica e geral. Ora, eu trago-vos aqui e eu gostava de partilhar convosco um documento que eu, normalmente, quem não seja um profissional da área não conhece e que eu acho que ele é realmente uma ferramenta de trabalho para juristas muito importante. E dizem vocês, pronto, agora é que ali, aquela companheira do Rotary Club de Penafiel, agora é que ela se passou. Se ela acha que os juristas vão ler psicologia, vão, claro que vão. E vão porquê? Porque para pensarem em reclamações, lembrem-se da palavrinha, não é? Para pensar em reclamações vão ter que fazer o trabalho de casa. É importante nós percebermos exatamente, e nisto eu sou muito pragmática a partilhar e gosto imenso de refletir sobre isto também com os meus colegas psicólogos. Nós temos que, quando estamos com a responsabilidade avaliativa, acima de tudo, respeitar boas práticas e respeitar práticas que são também que são reconhecidas pelos nossos colegas e pelos especialistas daquelas matérias, nomeadamente, por exemplo, entre psicólogos, certo? Ora, se eu estou a pensar que aquele documento não corresponde bem àquilo que era o expectável, há ali uma data de coisas que me parecem estranhas e que não me estão a encaixar muito bem, ora, eu tenho que perceber, então como é que isto se faz? Qual é a regra? Como é que estas questões, não é? Eu sou jurista, é natural que eu não consiga dominar quais são as metodologias de trabalho de um psicólogo que está a fazer um relatório social ou de um colega de serviço social que está a avaliar uma família. Quais são as boas práticas? Pronto, eu trago-vos aqui a título de exemplo porque quando estou a falar de conferências estou a partilhar convosco o meu know-how e aquilo que vos possa servir como uma ferramenta de trabalho prático. Pronto. Efetivamente, este guia eu deixei aqui, inclusive, basta clicarem no link, ele vai, provavelmente a apresentação fica disponível depois para consulta posterior na página. O guia de boas práticas para avaliar em processo de regulação do exercício de responsabilidades parentais. Logo por aqui nós vamos conseguir perceber qual é a regra, como se faz, se é uma entrevista, se são 3 entrevistas, se faz apenas uma entrevista ao pai, por exemplo, não guardião, como eu vos falei há pouco, eu associei ao pai por tendência, ainda no nosso país, ainda se vai vendo muito a regulação, no fundo, a residência habitual da criança estar mais estabelecida junto da mãe. Então, como é que vamos fazer? Com uma criança mora com a mãe, estou-vos a dar a título de exemplo, já tive aqui assim uma observação desta natureza que me deixou a ponderar, que foi, não, como a criança reside com a mãe, se calhar à mãe eu tenho que fazer 3 entrevistas e ao pai, que não o guardião, está poucas vezes com a criança, não há de ter muito para dizer, eu só faço uma entrevista. Não de todo. Pronto, por isso que é importante nós percebermos como é que isto se faz. Isto é uma leitura muito simples, muito suave, para não profissionais da psicologia, ou seja, para qualquer cidadão que consegue facilmente perceber qual será a lógica do documento que vai ser construído, que tipo de avaliação, como se faz. Ora, eu trouxe-vos até a título de exemplo algumas das questões que são faladas, por exemplo, nas entrevistas. Há mesmo escalas avaliativas, estes itens que eu vos trago aqui para refletirmos todos em conjunto, perceberem o que é avaliar a dinâmica de uma família. Perceber o seu cotidiano, é perceber o seu dia-a-dia, é perceber também as rotinas da criança, como é que ela faz o seu dia, como é que eu exerço a minha responsabilidade educativa ao nível das atitudes educativas, quais são as minhas, se elas são consonantes entre pais, por exemplo, no âmbito não é, de uma separação, de um afastamento entre pais, ou se elas são realmente muito dissonantes, são formas de estar educativas muito distintas. Então temos que encontrar aqui um meio termo para que a criança possa beneficiar do positivo de ambos os lados. Não se esqueçam que a criança tem direitos, voltamos à promoção e proteção lá atrás, certo? E nos direitos dela está, por exemplo, ter o acesso também à sua família, à família paterna e à família materna, é um direito que a criança tem. E isto é o exercício do seu superior interesse. Quando um técnico está a refletir sobre estas matérias, está focado no superior interesse da criança ao nível do seu desenvolvimento saudável. Não é? Qual é a família, qual é o ambiente familiar,
nuclear e alargado, como gasta o seu tempo livre, mesmo em relação aos seus progenitores, de que é que gostam, quais são os seus interesses, a que é que se dedicam, só para terem uma ideia e perceberem às vezes, parecem às vezes algumas perguntas, já me têm dito um bocadinho intrusivas, elas são e estão sujeitas ao sigilo daquela conversa, ou seja, aquela conversa, o avaliado tem que perceber que ela vai ser passada para um documento, mas ela continua a ser sigilosa. É explicado o objetivo daquela entrevista, ela é explicada claramente e percebe-se que toda a informação que ali for partilhada, ela vai ser transferida para um documento escrito, nomeadamente para o relatório social, mas continua a estar debaixo do sigilo profissional, a que todos estamos obrigados. Então, o que é que eu vou perceber ao nível da responsabilidade do profissional? Perceber se aquele documento produzido, e isto vai nos servir para nós estudarmos a possibilidade de reclamação ou não. Muitas vezes, depois de estudarmos o documento, chegamos à conclusão que o meu cliente estava ali a reclamar e afinal não me parece de todo. Então eu vou verificar se no documento produzido existe lá ou estão a ser cumpridos todos estes parâmetros, se estão todos estes patamares a serem respeitados. Há um respeito pela história de vida, pelas opiniões de cada um dos intervenientes, não é? Em circunstâncias de igualdade, foi utilizada uma linguagem clara, perceptível, houve comunicação adequada ao nível de compreensão do interlocutor. Foram informados os intervenientes do objetivo, aquilo que eu acabava agora de partilhar convosco, do objetivo daquela avaliação, onde é que vai surgir o documento relatado. Foram, por exemplo, explanados aos avaliados os resultados daquela avaliação. Nem sempre acontece assim, até porque nós sabemos que ao nível nacional os recursos humanos são escassos, não é? E todos os recursos humanos, quando há aqui esta assessoria técnica especializada, eles têm muitos processos sob a sua responsabilidade. Todos os técnicos que estão a trabalhar nesta área, por norma, estão assoberbados de processos aos quais têm que prestar assessoria. E isto acaba por fazer com que, muitas vezes, aconteça, nem digo que de forma intencional, perfeitamente por excesso de trabalho, às vezes nem sempre é possível ou se consegue cumprir devidamente. Ora, se o documento redigido não corresponde ao cumprimento claro daquilo que é a prática habitual entre profissionais, à regra, aquela norma, aquelas boas práticas que há pouco eu vos falava, então nós se calhar temos ali uma ferramenta para pedir ou que seja corrigido, que o próprio técnico venha atempadamente corrigir aquilo que foi redigido, ou, e isto no âmbito de uma reclamação, ou pedir, por exemplo, no âmbito da perícia, uma segunda opinião técnica. Foi feito um apoio no âmbito das soluções e dos conflitos existentes, na regulação de responsabilidades parentais, não é só avaliar e relatar, deve surgir também a procura de soluções dos conflitos que são expostos. O técnico tem que participar com a sua formação de base na dinâmica de encontrar e resolver problemas. Pronto, o técnico faz parte da solução, nunca do problema. E por isso isto também é importante quando estamos a analisar o relatório que temos em mãos. Procurou aquele técnico compreender cada indivíduo no seu próprio contexto. A visita domiciliária foi feita aos dois ambientes que estão aqui em debate e que estão aqui em discussão, não é? Muitas vezes estamos a falar sobre uma visita domiciliária, por exemplo, um acesso ao espaço privado de cada pessoa, existindo esta colaboração dos interessados, não é? No fundo, se são interessados, também por norma participam com facilidade naquilo que é solicitado pelo técnico que permita uma melhor avaliação. E então, se calhar é importante nós percebermos o contexto residencial habitual, mas é também muito importante percebermos o contexto residencial quando de fins de semana ou visitas ao não guardião. Procurou compreender cada indivíduo, isto que eu estava-vos a dizer ainda agora, articulou com diferentes entidades que acompanhem a criança. Agora estamos a falar aqui das fontes do nosso relatório. Mais à frente eu trago-vos aqui uma breve apresentação das etapas dos itens que são abordados durante a elaboração do relatório e, se calhar,
esta é uma das mais importantes. Eu tenho que ter informação que, no fundo, consiga corroborar uma com a outra, ou seja, eu vou pedir informação não só à escola, mas se calhar eu tenho que pedir informação à escola, ao centro de estudos onde a criança está, eu tenho que procurar informação junto de alguma atividade extracurricular, hoje em dia, não é? As crianças têm atividades extra, até desportivas e práticas desportivas em que ele está, o técnico deu-se ao cuidado de procurar esta informação para perceber se ela é toda ela compatível. Às vezes, por exemplo, surgem normalmente em crianças mais velhinhas, com mais de 10 anos, a abordagem à escola é com a diretora de turma, não é? Mas nem sempre, só com um professor, nós vamos conseguir chegar à avaliação que precisamos do cotidiano e do contexto. Se for uma criança, por exemplo, que beneficia de um ensino articulado, interessa-me falar com o diretor de turma, mas também com o responsável do ensino articulado que a criança frequenta. Estou só a dar-vos exemplos práticos daquilo que são a diferenciação de fontes. Ora, se eu tenho um relatório à minha frente, um relatório social que tem poucas fontes e que realmente eu não consigo perceber muito bem a informação que vem explanada no corpo do relatório, de onde é que ela foi proveniente, se calhar já tenho aqui uma ponteca. Faz sentido? Estou a ver aqui algumas intervenções, parece-me que sim, que estamos a ir bem. Ora, assegurar, por exemplo, a participação das famílias, não é? Normalmente nós ouvimos os progenitores responsáveis e esquecemos de perguntar à criança, agora estou a ser malandreca no que estou a dizer, mas esquecemos de perguntar à criança, olha, e quando a mãe e o pai não estão, com quem é que tu ficas? A vizinha, por exemplo, que acautela, a mãe da amiguinha que por norma faz as viagens. Podem surgir aqui muitas pessoas que vão realmente prestar-nos informação de valor para a apreciação que se exige com a elaboração do documento. Todas estas etapas devem ser exploradas quando têm o relatório, o produto final na vossa frente. Foi garantida a confidencialidade, foi assegurada a distinção entre os diferentes atos de cada profissional, quem diz o quê, fontes e metodologias, que metodologia é que eu usei para falar com aquela fonte? Foi uma fonte, por exemplo, à escola, eu fiz um telefonema à diretora de turma ou eu fui à escola perceber o contexto. Isto é importante, porque isto faz toda a diferença quando estamos a avaliar, não é? Vejam pela vossa vida, mesmo que não refletindo, estamos aqui já em pós-laboral, final das 6 da tarde, se refletirem vocês próprios e na vossa vida, não é? É muito diferente eu estar com alguém presencialmente e conduzir uma entrevista presencialmente ou fazê-lo por tele, não é? Pelo contacto telefónico, é distinto. Houve aqui alguma intervenção relativamente a um processo em que já existia ali alguma relação de afinidade, por exemplo, técnicos que estejam a trabalhar nas suas áreas de residência. O próprio técnico tem o dever ético de apresentar escusa, de dizer eu não posso participar na avaliação desta matéria porque eu conheço este pai, ou esta avó, ou este tio, certo? Pronto, nós estamos a ser ouvidos a nível nacional, se calhar nos meios mais urbanos, como o Porto, Lisboa, grandes centros, não se colocam tanto estas questões desta natureza, mas efetivamente na maior parte deste nosso país real colocam-se estas questões de natureza ética e que devem ser apresentadas pelo profissional avaliador, que vai trocar com o colega aquela responsabilidade que lhe foi atribuída, porque se eu consigo percepcionar, ou se o meu pai ou a mãe que eu estou a acompanhar me diz, mas aquela técnica é familiar, ou é... Pronto. Logo aí temos, obviamente, uma relação para uma razão válida para argumentar em relação ao documento que ali vem. As tarefas exercidas, elas devem ser exercidas com integridade, com zelo e, acima de tudo, eu vou voltar sempre a bater na mesma tecla, peço-vos desculpa se sou cansativa, mas com respeito pelo tempo da criança e pelo seu superior interesse, focando naquilo que ela necessita para crescer saudável e crescer feliz.
Ora, vamos então continuar na nossa avaliação do documento produzido. Foi realizada uma análise do pedido, peças processuais, o técnico sabe falar sobre isso. Quando eu vou, por exemplo, debater o documento, o técnico está disponível para me explicar como foi feito. Eu posso fazer e devo fazer estas perguntas. É óbvio que isto implica algum estudo do documento previamente, mas ele é muito importante para aquela criança que está a ser avaliada, porque muitas vezes saem decisões, não é? Lembrem-se que as decisões de um juiz, um senhor procurador, as decisões saem e saem as propostas de decisão com base naquilo que foi a informação que lhe foi transmitida. Logo, onde é que nós devemos fazer as questões? Na fonte, quem produziu o documento. Então, nós não vamos ter nenhuma dificuldade em questionar o técnico pelo documento que foi produzido. Identifica bem os objetivos do relatório, qual é o seu enquadramento, verificou quais os procedimentos e metodologias, isto já é aqui um apanhado mais apertadinho, verificou se foram as ferramentas foram as mais ajustadas para o caso em concreto, até porque eu já fiz uma leitura prévia das boas práticas para este tipo de documentos e conheço mais ou menos os procedimentos. E aferir, obviamente, a intervenção técnica que foi proposta, não é? A tal enfoque na resolução de conflito e na diminuição da litigância. Ora, vamos traduzir o observado em recomendações e no documento que vocês bem conhecem. Eu trago-vos aqui uma breve apresentação do que é o documento. Eu acho que todos conhecem, já todos o tiveram de certeza, manusearam inúmeras vezes na vossa atividade profissional, mas é importante vocês conseguirem verificar se estão lá claras as fontes e a metodologia que foi usada para o contacto com aquelas fontes e de que forma. Nós temos que fazer às vezes é uma análise breve, é por isso que eu sou muito prática quando partilho em conferências, em seminários, porque eu acho que vocês querem ferramentas práticas que ajudem a avançar profissionalmente. Então isto implica um bocadinho de trabalho de casa, mas que produz o seu resultado no âmbito das reclamações. Estão lá assinaladas as dificuldades que o técnico teve, por exemplo, na abordagem a uma pessoa que o técnico consideraria importante, e isso condicionou de alguma forma a avaliação. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito simples, a criança não colaborante. Não é? Às vezes a criança exprimiu uma opinião sim, não foi assim, não se alongou muito na sua entrevista, respondeu com alguma dificuldade, e isto tem que surgir como uma dificuldade. É ou não é? Se não surge, e se nós ouvimos as gravações, por exemplo, a criança é uma criança muito sim, não, fica ali muito fechadinha. O técnico falou isso tudo, então o técnico vai explicar que tipo de entrevista teve e como é que ela decorreu. O enquadramento socioeducativo, aquilo que vos falei há pouco, não vos vou chatear mais, mas no âmbito da escola, ocupação de tempos livres, quais são as atividades de gosto daquela criança e, eventualmente, por exemplo, procurar informação junto delas. Muitas vezes, se formos, por exemplo, à prática desportiva e formos procurar os professores das atividades extra, eles até nos dizem assim, porque afinal aquilo parece uma mãe muito, muito responsável e ela nunca chega a tempo, chega aqui com a criança quase no fim do jogo ou no fim do treino, com meia hora de atraso. E se isto não tivesse sido falado com aquela pessoa, se calhar no contexto escolar parecia-nos ali alguém muito responsável, muito atinente às necessidades da sua criança. Caracterização da situação jurídica da criança e do jovem que se está a tratar, promoção e proteção, tutelar educativo, REP, o que seja. Caracterização do agregado familiar com quem a criança reside e com quem a criança estabelece as suas dinâmicas. Não é só, lembrem-se que às vezes há aqui este apoio da vizinha, o apoio da familiar mais próxima, de uma irmã, que normalmente fica com ela aos fins de semana se eu tiver que trabalhar. Não fiquem com esta ideia, porque se isto existe na informação do meu cliente, não é? Da pessoa que me passou e me transmitiu e depois não aparece no relatório, então, alto, eu vou ter que pedir aqui esclarecimentos, pelo menos, já nem digo reclamação, mas pelo menos pedir esclarecimentos. Perceber as intervenções anteriores, deve aparecer no relatório se existiram intervenções anteriores, também tem aquele técnico fazer o seu trabalho de casa, não são só os senhores doutores. Qual é o resultado da avaliação, quais são os fatores, perspectiva de intervenção face à situação, qual é o síntese e parecer. Ora, o que é que eu vos trago aqui agora? Já conhecem aqui esta minha dinâmica muito prática e para terminar, trago-vos aqui uma espécie de checklist para vocês perceberem se no vosso documento consta tudo ou não aquilo que deve constar. Eu acho que isto
facilita um mundo inteiro de palavras, como eu costumo dizer. Se nós tivermos, à luz destas dimensões avaliativas, o documento a ser avaliado, nós vamos perceber. É uma resposta, ok, houve este pedido, parece-me uma resposta adequada. A linguagem que está a ser usada por este técnico é objetiva, é clara, é perceptível para a família que eu tenho comigo e com quem eu estou a trabalhar, para com o meu cliente. A metodologia e as fontes, nunca se esqueçam. Houve contacto direto, houve observação da criança. As famílias e as entrevistas, elas foram individuais, foram conjuntas, foram feitas também com familiares alargados, houve visita domiciliária e a quem? Foram visitados todos os contextos da criança. Articulação inter-equipas, aquela articulação com, por exemplo, quando se tratam famílias no âmbito do RSI, por exemplo. Estou-vos a falar a título de exemplo do rendimento social de inserção. São equipas técnicas que estão a trabalhar nos terrenos. Vem lá a articulação deste técnico que está a fazer a avaliação com os colegas das equipas, que estão a trabalhar no terreno junto àquela família que a visitam, por exemplo, semanalmente, conhecem o cotidiano. Isto é importante. E vai-vos fazer aqui muito, é uma ferramenta que vos vai fazer imenso jeito para vocês perceberem se dentro do vosso documento que tem à vossa frente está lá tudo o que precisa de ter. Antecedentes, quais foram as fontes colaterais? A vizinha que vê da janela, lembrem-se disso. Entidades, contactos, pessoas significativas. Outra coisa muito importante, se as entidades, na escola ainda há pouco vos falei da diretora de turma ou de um professor específico de um ensino articulado, ele foi contactado em que dia? A que horas e de que forma? Foi uma reunião na escola ou foi uma abordagem quando o professor estava a ir rapidamente para o carro e cheio de pressa para se ir embora para a sua vida? Pronto, tudo isto, se eu dedicar a minha atenção, eu vou conseguir reunir informação que me faz estar ciente de que o relatório social consubstancia toda a informação que foi possível aferir ou não, se há ainda ali lugar a alguns esclarecimentos. Por norma, quando estamos a falar de regulação do exercício das responsabilidades parentais, é importante perceber a qualidade da relação entre os pais. Se foi uma relação pontual que resultou no nascimento daquela criança, ou se há um casamento, uma união, de quanto tempo, se ela foi de qualidade, como ela é vista por ambos os intervenientes, quando é que se deu a separação ou o término de comunicação entre aquelas duas pessoas, qual é a idade da criança atual e a idade à data da separação, porque às vezes há aqui um intermédio de, às vezes até de um ano, não é? Pronto, qual é o agregado, o contacto com o progenitor não residente, com aquele que não convive, como é que é feito, é potenciado pela mãe ou pelo pai, pela aquela que tem a residência habitual ou não, é dificultado, isto surge no relatório, pois, verdade, não é? Verdade. Antecedentes que precipitaram a necessidade de um processo judicial. Recordem-se que há formas de regular responsabilidades parentais sem termos que recorrer a um processo judicial. Se isto não aconteceu, porquê? Está lá no relatório, está contido, tem que aparecer. Dados relativos a ambos, aqui diz ao progenitor, mas é ao progenitor e progenitora, certo? A ambos os pais. Qual é a sua situação familiar, qual é a situação laboral e económica, quais são as características individuais e relacionais. Recordam-se há pouco, quando eu vos mostrei o tipo de perguntas que são feitas em termos educativos, percebermos bem a forma educativa de cada um dos pais. Para quê? Para conseguirmos perceber onde é que eles se encontram, não é? O meio da ponte. Lembrem-se que eu sou sempre uma negociadora nata e encontro-me sempre a meio da ponte, meio por meio para ambos. Podem ter formas muito distintas de educar, o que não quer dizer que os dois, à sua forma, não vão educar bem no seu tempo. Eu costumo dizer o tempo da mãe, o tempo do pai. E a criança vai ter a capacidade de conciliar toda esta absorção educativa. O desenvolvimento e adaptação da criança à questão da separação, vinculação e percepções da própria criança, a relação com irmãos. Lembrem-se que às vezes trazemos as famílias reorganizadas, aquelas famílias que já têm os irmãos do lado da mãe, os irmãos do lado do pai e os nossos, como eu costumo dizer. Família alargada.
Outros elementos significativos, uma avó, um padrinho, que é fundamental no cotidiano e na vida da criança. E depois a avaliação das competências para o exercício da parentalidade, sobre ambos os progenitores. Muito importante perceberem a formulação do parecer pelo técnico. Lembrem-se que o técnico tem que fazer parte da solução. Aquele técnico não está ali numa avaliação pericial, que, não é, observa resultados e expõe resultados. Está ali, está-lhe a ser pedido um pouco mais do que isso. Está-lhe a ser pedido também que, com a sua formação que tem no âmbito das ciências humanas, participe da solução, participe daquilo que vai ser a diminuição da conflitualidade para o bem da criança. E por isso verifiquem sempre se há síntese avaliativa e qual é a formação do parecer pelo técnico. E então aí temos lugar às nossas reclamações, porque fizemos um bom trabalho de casa juntos. Procuramos então apresentar as deficiências, obscuridades, coisas que ficaram menos claras, contradições ou falta de fundamento à argumentação. Não é? Lembrem-se que o técnico tem que traduzir o que observou em palavras. Às vezes está a colocar palavras que não estão a traduzir absolutamente nada das fontes de cima. Este trabalho dedicado às vezes produz bons resultados. Foram estabelecidos quesitos quando foi solicitado aquele relatório e eles foram respondidos ou não. Se foram estabelecidos quesitos, eles têm que ser todos respondidos. Basta que haja um por responder ou que não surja a resposta para vocês terem aí fundamento para a dita reclamação. Quais são as regras da arte? Muito já falámos sobre tal. Deixo-vos aqui também o tal documento de boas práticas que está disponível naquele link. Clicam no link e vão ter ao documento em PDF, que podem imprimir, podem usar, podem guardar. Contradições no próprio documento. Às vezes surge, infelizmente, pode acontecer a qualquer um. Eu costumo dizer que só acontece a quem trabalha. E por isso, sim, contradições no próprio documento. Se o objetivo máximo é o superior interesse da criança, eu, enquanto técnico, não tenho que me sentir mal em refazer o documento ou voltar, ou prestar quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Exatidão na avaliação, ou não, inexatidão, não é? Consonância, dissonância na informação vertida no documento, ok? Se houver inexatidão, passa a expressão, então nós temos aqui, dos resultados da primeira perícia, requeremos uma segunda perícia, que pode até ser solicitada junto de uma outra entidade, está bem? A recordar, o técnico faz parte da solução. Esta é a parte mais importante que devem conter. Se naquele documento não surge um parecer do técnico de uma proposta de como colocar todas as pessoas em conciliação, então se calhar temos que deitar aqui fora este documento e partir para outra. Rigor, imparcialidade, cooperação e centrando sempre a sua intervenção técnico-científica no superior interesse da criança. Obrigada a todos. Obrigada, Dr. Silva Cordeiro, por não me ter interrompido. Não que eu não merecesse nos 15 minutos a mais que levo. Peço imensa desculpa a todos e obrigado pela vossa atenção. Estou aqui disponível para qualquer questão que queiram fazer. Sei que vão ser muitas e aguardo-vos. Obrigada, doutora Sílvia. É sempre um gosto ouvi-la. E obrigada por esta exposição tão feita para nós, não é? Tão feita, tão dedicada e tão delicada. Muito obrigada novamente. Eu quero agradecer também aqui a presença de alguns colegas, quer do Brasil, quer de Angola, colegas que nos honram com a presença. Temos um vasto grupo de colegas, obviamente não vou fazer referência a todos aqueles que aqui estão, mas quero saudar o professor Tarcísio do Brasil, com quem faremos brevemente também uma conferência aqui com a Associação de Direito e com o Rotary Club de Albufeira. Boa tarde, doutor professor Tarcísio. Quero também salientar aqui a presença de alguns colegas de Angola, quer aqui, quer via Facebook, porque via Facebook temos tido uma participação muito interessante, embora
o sistema ainda esteja a ser atestado, mas temos aqui muitos colegas, muitos amigos, muitos associados e muitos companheiros também connosco, João de Carvalho, Maria Helena Gorgulho, Cristina Bentes, Ana Vitória Carvalho, Sária Tavares de Melo, David Sobreira, Rui Pedro, Ana Gomes Medeiros, o doutor Negola Andrade, Mário Carvalho, Orlando Portela, Marta Braz, enfim, poderia estar aqui quase a tarde toda só para vos dar uma ideia do frenesim que tem sido via Facebook esta intervenção da nossa querida companheira, amiga Sílvia Monteiro. Eu vou agora, obviamente, deixar a palavra entregue a quem sabe deste momento, que é o momento do debate. A doutora Silva Cordeiro, o tempo é todo seu. Muito obrigado. E sem qualquer perda de tempo, começarei já por lançar o repto a todos aqueles que assistiram a esta brilhante palestra da doutora Sílvia Monteiro, enfim, para que queiram colocar alguma questão. Se porventura não tiverem questões a colocar, eu próprio lançarei um repto, mas para já pedi a todos que enfim, desejando que coloquem as questões que entendam pertinentes. Doutor Sarciso, que gosto de vê-lo. Professor, que gosto de vê-lo agora nas nossas imagens. Já sabe, temos encontro marcado para setembro. Vamos alinhavar tudo isto para que tudo corra muito bem. Ora bem, regressando então ao nosso debate e tendo em conta que há algum acanhamento, então abrirei eu, por assim chamar, as hostilidades. Eu, da experiência que tenho, por vezes, alguns vícios frequentes que encontrei, talvez por azar, nos relatórios sociais, correspondem a um certo enviesamento por via de algum preconceito, ou seja, as pessoas entenderem que as suas próprias experiências são a medida da solução para o caso, e por outro lado, uma certa desconsideração das condições socioeconómicas, ou seja, a pessoa parte da sua própria realidade socioeconómica e a partir daí extrapola que os outros devem cumprir este, aquele e aquele outro objetivo partindo das suas próprias possibilidades. Não sei se fui eu que tive azar ou se isto é um vício frequente e se porventura eu estiver certo, pedia-lhe que fizesse a sua própria abordagem e se estiver errado, enfim, que me corrija. Muito obrigado. Sim, eu concordo consigo, efetivamente temos de tudo. Por isso, eu não ousaria dizer-lhe que realmente não tem razão na observação e na apreciação que faz. Acontece com muita frequência. É óbvio que o trabalho técnico no âmbito das ciências humanas é dado a muita subjetividade e, efetivamente, no âmbito dessa subjetividade surgem, às vezes, algumas dificuldades com alguns colegas e contra mim, falo já aqui por mim. É óbvio que é um trabalho que, com a experiência e com a forma como as coisas vão evoluindo, vai surgir, quero eu acreditar que as pessoas vão trabalhando também em si próprias, nas suas próprias crenças, não é? Não é suposto acontecer. Por isso é que eu vos digo que as palavras que constam do relatório, elas têm que traduzir a informação que foi prestada pelas fontes. Não têm que traduzir a uma dita opinião técnica, seja, por exemplo, no âmbito das questões económicas de que estávamos a falar, a técnica ao fazer esta proposta, não é? Ela tem que ter em consideração, por exemplo, os rendimentos daquela família. Eu não sei se ainda tem de memória, mas eu vou deixar a apresentação para todos que queiram consultar, poderem fazê-lo e retirarem também alguns dos diapositivos que lhes sirvam de referência de trabalho. Porque
se reparou, no âmbito da avaliação que é feita, por exemplo, ali uma apresentação clara daquilo que é a questão, a forma socioeconómica de cada um dos intervenientes junto da vida desta criança, certo? Seja ao lado do pai e da mãe. Ora, se eu estou a falar que a criança precisa de integrar, por exemplo, uma atividade extracurricular, e se aquela atividade, por exemplo, economicamente, olha, vou partilhar consigo também, já que me partilhou a sua experiência prática, vou partilhar consigo também a minha experiência prática. Isto surgia muitas vezes, por exemplo, na questão das línguas, os institutos de que se falam, são investimentos dispendiosos para o orçamento da família, e às vezes estamos a falar de famílias com questões económicas e com rendimentos que naquele momento, até por razões às vezes da própria separação, não permitem assumir aquele custo. E se eu tenho uma boa apresentação no relatório do rendimento da família, seja do rendimento do pai, não é? A situação laboral e económica do pai, situação laboral e económica da mãe, e se eu percebo, fazendo as contas rapidamente, consigo contestar aquilo que é o argumento da técnica. A técnica está-me a dizer, a criança beneficiaria, era com a frequência deste jardim que custa X por mês. Que um dos elementos, por exemplo, um dos pais daquela criança não consegue fazer face àquela despesa, ela não é execuível para o cotidiano de vida daquela criança. E isto tem que ser trabalhado e conversado diretamente com o técnico. Daí o lugar às reclamações. Faz sentido? Como sempre, como sempre faz todo sentido, aliás, percebeu inteiramente o alcance da minha observação, que diz, obviamente, respeito a uma dimensão prática e não a um modelo de ação, ou seja, um modelo, aliás, na sua exposição ficou claríssimo. Muitas Apenas, vezes, eu peço apenas desculpa estava a soltar o comentário em relação a este tipo de situações práticas porque me parecem frequentes. Agora, o que nós temos que fazer no nosso trabalho é fazer esta devolução ao técnico também. O que é que o leva a aferir de que será possível no cotidiano e com estes rendimentos desta família, esta criança poder integrar, por exemplo, esta atividade. Isto contra factos, não argumentos. Senhores doutores, vocês é que sabem destas matérias e não eu, não é? Contra factos, não argumentos. E por isso, se o documento em si, ele até faz essa apreciação e esse relato, então vamos usar o próprio documento para rebater às vezes algumas apreciações finais e algumas propostas de apreciação de resolução que estão a ser ali atiradas e que não estão refletidas tecnicamente e cientificamente. Percebem o que eu quero dizer? Pronto, contra mim falo, eu estou aqui a dar o corpo às balas, eu sou psicóloga, já produzi centenas, para não dizer milhares de documentos, como devem imaginar, em 23 anos de profissão que tenho na assessoria técnica especializada. Nós não devemos inibir-nos de fazer as questões que nos suscitam dúvida. E temos que as fazer, porque realmente é como eu digo, às vezes por excesso de trabalho, ninguém diz que a pessoa o faz intencionalmente ou de uma forma incauta ou com a intenção de não, de todo. Portanto, às vezes são questões que passam e que surgem e é para isso que estamos todos como peças do mesmo puzzle, não é? A ideia será centrarmos-nos todos no superior interesse da criança. Então, por exemplo, no âmbito da separação, muitas vezes eu tenho um pai com um rendimento muito acima, às vezes posso-vos dizer que às vezes surgem rendimentos de um salário mínimo para 4, 5 vezes acima o outro pai ao nível dos rendimentos, não é? E sabemos disso. Por aquilo que um vai conseguir providenciar não é com certeza aquilo que o outro consegue numa divisão 50-50 de despesas assumir. Porque fica às vezes sem rendimento para si, para calcular, a pagar a renda, por exemplo, uma coisa básica. É por aí. Doutora, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Temos agora a doutora Andreia Fernandes, que sinalizou a intenção de lhe colocar uma questão. Doutora Andreia Fernandes tem a palavra. Obrigada, Soutor. Doutora Sílvia, boa tarde. A questão que lhe coloco, é óbvio que em termos concretos há sempre que ter em consideração os quesitos que a doutora falou, não é? Podem ser colocados pelas partes, ou pelo próprio Tribunal, ou pelo Ministério Público, mas ainda aqui aos aspectos que devem ser avaliados, eu pergunto à doutora se considera que na generalidade devem ser avaliados os aspectos relativos às visitas, ou seja, devem ser feitas visitas domiciliárias
deve ser contactada a família alargada, porque muitas vezes estes conflitos, os conflitos entre os pais, acabam por ser do conhecimento da família alargada e o que eu noto na minha prática é que essas pessoas nem sempre são chamadas, a menos que o processo siga para julgamento. Portanto, que aspectos é que considera que de forma quase generalizada devem ser abordados no próprio relatório, independentemente de terem sido levantados pelos quesitos? Uhum. Obrigada pela sua pergunta e ela é realmente muito pertinente, porque eu trago-vos aqui esta checklist para vocês terem como referência, e era importante vocês guardarem, mas ela não é um chapéu que encaixa em todas as cabeças, não de todo. Lembrem-se nas primeiras palavras que eu vos disse no início da minha intervenção, o superior interesse daquela criança. Ou seja, eu vou buscar, sim, por exemplo, uma família alargada, se na entrevista com aquela criança me foi transmitido que aquela pessoa era uma figura de referência importante para ela, mesmo que depois ambas as partes, ou nenhuma nem a outra, a vejam como tão importante. Isto surge muitas vezes com os padrinhos. Eu não sei, vou partilhar convosco, eu sou do Norte, estão aí muito a Sul, mas acho que todos no mesmo país e partilhamos muito da mesma experiência ao nível nacional. Somos... E agora com as Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Somos um país tendencialmente católico e surgem aqui as questões com os padrinhos de batismo católicos. Eles não têm nenhuma figura específica, mas quando nós vamos para as entrevistas com as crianças, se eu me centrar no seu superior interesse, muitas vezes a criança faz-me referência muito positiva, de convívio, de contacto e até de interesse daquela pessoa em relação a si, ao seu cotidiano, ao seu bem-estar, que é importante ter em consideração. Então, se eu, enquanto técnico, entender que para aquela criança... Agora, depois vamos agora mudar aqui as duas um bocadinho de papel, não é? Se eu estou a ser assistente de uma das partes, e surge ali então eu vou perguntar ao técnico, olha, foi ouvido este padrinho, porquê? Isto tem que casar, é a tal tradução da observação e das fontes e de toda a informação que foi colhida, não é? Eu vou traduzi-la para escrito. Então ela tem que responder a alguma coisa alguma intencionalidade técnico-científica. O técnico, se está muito seguro do trabalho que está a fazer, vai explicar exatamente porque é que aquele padrinho foi ouvido. Eu estou-lhe a dar a título de exemplo, espero que perceba a resposta que vá de encontro à sua dúvida. Pronto, que é por aí o nosso caminho. Eu estou a falar, por exemplo, fazer visitas domiciliárias a ambos os progenitores. Se a criança nunca foi à casa do não residente, não é? Com quem não reside. E se naquele pedido específico não há aqui a possibilidade de equacionar uma visita àquela pessoa no seu contexto familiar, então não faz sentido eu estar a fazer uma visita. Não é? Pronto, isto depois depende, cada caso é um caso, cada situação de cada criança ou jovem é aquela situação específica daquela família e daquela criança. Está bem? Por isso vocês levam aqui a bitola, mas ela não vos vai servir para todas as cabeças. É para terem em consideração os aspectos que devem estar ali previstos. Obrigada, doutora Sílvia, obrigada. Colocada a questão pela doutora André Fernandes, pergunto se mais algum dos intervenientes que deseja colocar alguma questão, porque como já vimos a doutora Sílvia Monteiro, e com a sua generosidade responderá. Acho que obviamente lhe forem colocadas, porque tem sido esta e sempre a sua atitude e a sua disponibilidade. Enquanto pensam nas questões que querem colocar, eu tenho que agradecer aqui também a presença da doutora Beatriz Furtado, da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, que também está connosco e é com muita felicidade que a vejo por aqui. Também a Normélia Cunha, do Rotary Club de Albufeira, que também está connosco. Também saudar a doutora Angelina Teixeira, a doutora Rafaela Leal, a doutora Vilma Gonçalves, a doutora Carla Azevedo, a doutora Sandra Pacheco, que eu sei que tem sempre imensas questões e questões absolutamente pertinentes. E, portanto, acredito que ela tenha aqui uma questão para colocar à doutora Sílvia, a doutora Rafaela Leal, que agora nos apareceu aqui, também a doutora Manuela Paulino, o doutor Carlos Alberto, temos também uma companheira do Rotary Club da Benedita,
a doutora Silvana, enfim, temos aqui um conjunto vastíssimo de colegas, amigos e associados que nos deixa muito feliz. Já gastei algum tempo, já vos dei a possibilidade de colocar mais alguma questão. Passo a palavra ao doutor Silva Cordeiro. Obrigado, obrigado. E nesse caso, pergunto se depois de invectivados por esta forma, se pretendem ou não colocar alguma questão. Bom, não havendo mais questões, resta-me agradecer muito a presença e a disponibilidade da doutora Silvia Monteiro e agradecer, enfim, este reencontro, manifestando que efetivamente e pela parte que me cabe, as expectativas foram, enfim, sem surpresa, as minhas expectativas foram superadas. E, portanto, doutora, muito obrigado. E, dito isto, agradeço, obviamente, ao Rotary Club de Albufeira, na pessoa do Dr. Jorge Azevedo, agradeço a todos os que estiveram, agradeço também aos colegas da lusofonia, ou seja, também nos dá um grande prazer que, enfim, que estas iniciativas não fiquem pelo retângulo, pelo retângulo europeu, mas enfim, que se espraiem a essa imensa pátria que é a língua portuguesa. Estou aqui a citar alguém que vale bastante mais do que eu. E dito isto, devolvo a palavra à doutora Carla Silva Cunha, agradecendo obviamente a todos. Obrigada, doutora Silva Cordeiro. É de facto um gosto ver que estamos aos poucos a juntar aqui pessoas tão bonitas, pessoas tão interessantes, pessoas que dentro da língua portuguesa ajudam a que todo este trabalho tenha de facto a dimensão que queremos. Agradecer também aqui a presença do Dr. Tavares, da doutora Verónica Costa, e eu peço desculpa por não fazer referência a todos os outros. É impossível, de facto, fazer referência a todos, mas é um gosto recebê-los. E foi um gosto ouvir a doutora Silvia Monteiro, como aliás é sempre um gosto. O Rotary Club absolutamente de Penafiel está absolutamente de parabéns, porque depois de um excelente presidente tem uma excelente presidente, portanto está muito bem entregue. Saudações muito especiais para todos. Vamos terminar então por aqui. Quero agradecer a presença de todos, quer através do Zoom, quer através do Facebook. Um agradecimento aos associados da Associação Dr. António Cordeiro da Cunha, um agradecimento aos companheiros do Rotary Club de Albufeira que trabalham para que estas iniciativas se desenvolvam, e informo que todas estas conferências estão disponíveis na página da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha e também via YouTube. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Voltaremos a ver-nos em breve, depois deste tempo de férias. Voltaremos em setembro. Continuação de boa tarde. Saúde. Obrigada. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Adeus, boa tarde. Silva Cordeiro, obrigada. Excelente. Obrigado, Carla. Boas férias. Boas férias. Obrigado a todos, boas férias. Boas férias para todos, boa tarde. Boas férias. Obrigada, doutora Carla. Foi gosto de vida. Angola, Beatriz. Obrigada. Angola, portanto,